Então nós vamos falar sobre poder de Deus e entender que poder de Deus pode sim fazer com que você rode. Poder de Deus pode fazer com que você levante da cadeira e saia correndo. Poder de Deus pode fazer com que você fique com aquela cara assim, sabe? Essa aí. Porque não tem cara de espiritual, cara de crente, não existe isso. Cara de quem está sentindo Deus. Mas o poder de Deus pode fazer com que você fique também calmo, sereno, tranquilo. Eu quero que você abra aí, por favor, a poderosa palavra de Deus, na carta daquele que vocês gostam bastante. Tem crente que gosta mais dele do que de Jesus. Quem? Aí, o pessoal confessando o pecado aí, irmão. Carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. O pessoal gosta muito de Paulo, né, irmãos? Que maravilha. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês, alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Depois a gente volta, lê outros versículos. Você que tem aí 1 ano que não lê Bíblia, vai ler bastante versículo hoje, amém? Glória a Deus, amém, né? Então tá bom. Carta de Paulo aos Filipenses. Tem Filipenses na sua Bíblia aí? Se não tem, tem aqui na tela, né? Amém. Capítulo 4, versículo de número 10, diz assim, a poderosa palavra de Deus: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham ainda oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Você crê que isso que nós acabamos de ler, esse trechinho pequeno, de fato é a palavra de Deus? Crê mesmo, com certeza. Acredita que por ser a palavra de Deus, esse Deus, o Deus da palavra, está presente aqui hoje, nessa noite? E se Ele está presente, Ele pode trazer, se tem alguém que pode trazer a resposta que você precisa, pode, te adianto, dá um spoiler, pode não ser a que você aguardava, a que você queria, mas a que você precisa, é Ele. E Ele está na casa, Ele está presente, é o motivo de estarmos aqui. A carta de Paulo aos Filipenses é uma das preferidas para muitas pessoas. Pode não ser tão teológica como a carta aos Romanos, para muita gente, mas ela manifesta certa alegria do apóstolo, mesmo, ao que tudo indica, tendo sido escrita quando ele estava preso. E esse versículo, o último que nós lemos, é um versículo que você conhece muito, tem adesivos, tem camisas com ele, tem tatuagens com ele, caixinha de promessa com ele, muitas histórias sobre ele. Você manifesta uma dificuldade para alguém, a pessoa vira e fala assim: que isso, rapaz, tu é crente, você pode tudo naquele que te fortalece. E você, aleluia. Alguns milhões de anos atrás, trabalhando na Bienal do Rio aí, muitos anos atrás, muitos, estava sendo lançado um Antigo Testamento Poliglota, da Edições Vida Nova, eu estava ali ajudando e tal, não a lançar, ajudando a carregar mesmo o livro. E então vendia a Barça ainda, lembra da Barça, Vaz? Tu lembra da Barça, que eu sei que tu lembra. Quem lembra da Barça aqui que vendia? Aí tem pessoal experiente, aleluia, glória a Deus. E aí o camarada, eu lembro de um diálogo só assim, da pessoa apresentando dificuldade para ele, que a Barça era muito cara, sim ou não? Muito cara. E ele, com uma palavra muito crente, profética, virou para aquela pessoa e falou assim: que isso? A Bíblia diz que você pode tudo naquele que te fortalece. O quanto que a gente pega um versículo e utiliza para aquilo que nos interessa. Mas como a quarta é da resposta, e o tema é poder de Deus, o tema na verdade é contente-se, como uma ordem. Eu quero, em Deus,
pensar, como o Espírito do Senhor gerou no meu coração, que Ele, por graça e misericórdia, gera no seu coração a ideia de que poder de Deus mesmo, gera em você contentamento. Poder de Deus faz com que você seja alguém apto, adaptável, não ao mundo, mas ao controle, à presença, ao cuidado, ao mover sobrenatural de Deus, que pode, mais uma vez, fazer com que você se levante, corra, queira pular, porém, todavia, entretanto, contudo, que saiba que poder de Deus mesmo gera em você contentamento. Porque quem pula, às vezes depende de uma circunstância para pular. Isso não é poder de Deus. O poder genuíno do Senhor gera em você um mover capaz de fazer com que você, apesar de todos os pesares, como você está aqui hoje talvez, numa situação muito complexa, na desistência de um casamento, sem esperança, sem perspectiva, consiga se alegrar. Eu comecei no final e vou retornar alguns versículos para você aprender, porque essa é a conclusão paulina. A conclusão paulina é, eu estou apto, Paulo, aprendi nele a não ter nada e a ter tudo. Paulo, aprendi que não está na circunstância, está nele. Não é a chegada, é o percurso, é o caminho. Não depende do que eu possuo, depende dele, que é tudo em mim. Isso é poder de Deus. Então ele diz, eu posso. Porque se eu perguntar para você assim, alguém que chega e diz que pode todas as coisas, é alguém poderoso? Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o texto não é isolado, antes do 13 tem o 12, o 11, o 10, o 9, o 8. Existe um contexto que prepara o texto para que você não crie um pretexto para falar besteira. E Paulo está dizendo, olha, eu não tive durante muito tempo muitas coisas, mas em outros eu tive. E lá atrás, lá no início, ele começa a dizer lá no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo começa a elencar situações que só podem ocorrer na vida daquele que tem sobre ele um derramar genuíno do poder de Deus. Mais uma vez, que pode fazer você saltar, correr, pular, descer do púlpito. Mas e quando o show acaba, irmão? E quando o teclado para, e quando as luzes se apagam, e quando todo mundo vai embora, você continua pulando? Você continua rodando? Você continua com alegria genuína? Porque isso é poder de Deus. Poder de Deus não é animamento, é avivamento. Poder de Deus não dura 2 horas, 2 horas e meia, 3, 4. Poder de Deus dura uma vida. Paulo está dizendo, se alegrem no Senhor. A sua alegria está em quem? O que faz com que a sua alegria seja alterada, modificada? Porque todo mundo quer chegar no final e falar assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes disso, Paulo diz assim, algumas versões dizem assim, estou apto. Eu aprendi o segredo. Eu aprendi em Deus a me adaptar, porque não são as circunstâncias que me conduzem. É o texto logo depois da capa na sua Bíblia lá. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. O texto diz que a terra era sem forma e vazia, um caos. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas o texto diz que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. O olhar circunstancial apresentava um caos, sem forma e vazia. Tua vida hoje, talvez aí, em busca de resposta. Mas o texto diz, o Espírito estava pairando, se movendo, cuidando. Poder de Deus, alegria. Poder de Deus, alegria. Poder de Deus é independente da circunstância. É viver igual maluco, Tiago? Não. É viver sorrindo diante da dificuldade, do problema.
no sentido de que, como se eu estivesse anestesiado, não, mas é como uma palavra de ânimo, não é de animamento, não é de autoajuda, é de ajuda do alto, de dependência daquele que pode todas as coisas. Alegrem-se no Senhor. Está ruim? Se alegre no Senhor. Não deu certo? Se alegre no Senhor. Ainda não chegou a hora? Se alegre no Senhor. Ele não chega atrasado. Ele não precisa de atalho, ele não precisa da tua ajuda, ele não precisa de jeitinho, ele não precisa de network, ele não precisa que você fale com A, com B ou com C, ele não precisa disso. Esteja no centro da vontade de Deus, esteja onde Ele mandou você estar, obedeça e se alegre no pouco, no nada, no vazio, no caos, na desistência, na limitação. O soberano é Ele, irmãos. Quem não erra é Ele, quem não desiste é Ele, quem não perde é Ele, quem não empata é Ele, quem não olha para trás é Ele. A gente? Não, a gente não. A gente quer desistir todos os dias. A gente quer olhar para trás todos os dias. As 70 perguntas aproximadamente que Deus faz para Jó, né? Lá em Jó 38. Tu estava onde? Quando eu fundava a terra? Oh, soberano sou eu. Eu, não você. Se alegre em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Alegrem-se. Poder de Deus? Poder de Deus para você ser amável. Versículo de número 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amável. Eu estou cheio do poder de Deus, eu pulo, eu rodo, eu profetizo, eu falo línguas estranhas, eu faço tudo isso. Mas quando eu chego em casa eu bato na esposa, eu xingo meu filho. Eu dou volta no trabalho. Que poder de Deus é esse, irmão? Meu carro está trancado no estacionamento, já começa a xingar. Reclamo, por que eu cheguei cedo? Porque... Que Deus é esse, irmão? Que fogo de Deus é esse? Que a amabilidade de vocês seja conhecida. Rapaz, tem uma coisa diferente naquele casal, tem uma coisa diferente naquela pessoa, que o mundo perceba esse poder de Deus. Porque o conceito inicial de poder, o conceito inicial da própria palavra, tinha a ver com perícia, com capacidade de realizar alguma coisa, de ser bom naquilo, mas foi se perdendo e passou a ser relacionado à tirania, a domínio, a opressão. Os poderosos, mas o Deus que você serve, João quando contempla diz em João 1:29, né? O Batista contempla e o João o Evangelista relata em 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías vai lembrar para a gente que ele era sem parecer nem formosura e que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Ele era alguém, lá em 53 de Isaías, uma aparência meio que acostumado ao sofrimento, homem de dores, mas Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Poder de Deus é manifestar o amor, poder de Deus é ser alguém que ama, poder de Deus é alguém que ama ao ponto disso ser percebido por alguém que não conhece nem Bíblia, nem palavra de Deus, nem Jesus, mas que vê como você vive e enxerga alguma coisa que ela não sabe descrever, e quando chegar a oportunidade você vai dizer, isso aí é o poder de Deus. Poder de Deus, para se alegrar, para amar. Versículo de número 6, do capítulo 4, da carta de Paulo aos Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas, com ação de graça, que vocês apresentem seus pedidos a Deus. A Deus. Cheio da unção, cheio do poder de Deus, suando, com lencinho pentecostal, cheio da unção, cheio do poder de Deus, mas desesperado, ansioso, querendo que tudo ocorra e aconteça. Que poder de Deus é esse, irmão? Uma pessoa cheia do poder de Deus
ela precisa confiar no Deus que supostamente deu poder para ela. Poder que não é para gerar opressão, não é para gerar status. Porque se o poder é de Deus, ele não pode gerar esse senso de disputa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz ainda, para não ficar uma dúvida de, eu preciso controlar minha ansiedade, é isso? Não, ele diz assim, direcione a sua ansiedade para aquele que resolve. Que em tudo seja conhecido diante de Deus as tuas súplicas. Uma pergunta simples para você. Você ora para passar informação para Deus? Como assim, Tiago? Deus sabe o que você precisa. A sua oração é uma transmissão de informação para o Eterno? O orar para você é falar para Deus aquilo que você está sentindo, pensando, para que Ele saiba? Ele sabe todas as coisas, irmão. Você não ora para informar para Deus aquilo que Ele não sabe. Você ora para ter relacionamento, irmão. Você ora para se relacionar. Você ora para se aproximar dEle. E se aproximar dEle é bom. Aquele que, senão você fica naquela condição só de um coletor de dados, sabe? Uma pessoa que coleciona muitas informações. Que se alguém perguntar para você quem é Jesus, você começa a descrever, citar versículos bíblicos, fala um monte de coisa. Sempre faço essa ilustração porque é muito simples e prática para mim. É como se você entrasse lá no arroba do fulano de tal, pastor fulano de tal. Ah, legal, ele é casado com a fulana, é o pastor da igreja tal, torce para o time tal. Você, poxa, esse mesmo tu conhece, né? Não, não conheço. Eu só coletei muitas informações. Eu tenho muitos dados. Zero relacionamento, eu não conheço. Eu não tenho intimidade com Ele. E como diz outro, tem uma pá de gente assim com Deus, irmão. Colecionando muitas informações sobre aquele que talvez seja Deus, mas com zero relacionamento. Será que Deus, Ele conhece, no sentido de relacionamento, todas as tuas ansiedades? Será que você tem falado para a pessoa certa? Será que você tem se derramado diante de Deus, no sentido de manifestar que você confia nele? É interessante porque o nome é nosso, é humano, né? A questão do quarto da resposta é nosso. Mas é interessante porque tem gente que vem para a quarta da resposta, mas não faz pergunta nenhuma para Deus. Mas não se relaciona. É mais ou menos assim, se Deus fosse abrir um expediente extra hoje, e respondesse para você tudo que você tem clamado na última semana, teria pessoas aqui que sairiam do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não clamaram nada. Porque não se relacionam. Então, seria indiferente. Ele está dizendo que seja por oração, por súplicas, com ação de graça, que você apresente seu pedido a Deus. A Deus. Aquele que resolve, aquele que vai fazer com que você, no momento de não ter nada, esteja forjado, apto. Aquele que vai te ensinar, no momento onde você tenha fartura, a continuar com o mesmo coração, quando você não tinha nada. É por isso que Paulo usa, estou apto. Aprendi. Eu, Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto avança de Filipenses capítulo 4. E Paulo conclui que se você compreender a alegria, a amabilidade e o lançar da sua ansiedade diante de Deus, a conclusão paulina é uma paz que excede todo entendimento. A paz que confunde o inferno, sabe? A paz que afeta o capeta, porque tudo foi projetado para dar ruim. E deu, mas não deu. Como assim? Pode estar o caos lá do Gênesis, mas você não vai se esquecer que o Espírito continua pairando, se movendo, cuidando, se movendo, cuidando, se movendo, cuidando. Ninguém está vendo nada, ninguém precisa ver. Eu não estou percebendo, não precisa perceber. Você não é Deus, Deus é Ele. Eu não estou conseguindo alcançar como Ele vai fazer. O problema é dele. Então
um louvor bem antigo, um trechinho, acho que não é o trechinho do louvor, não, acho que o louvor é só isso. É meu, somente meu, todo trabalho. Trabalho é descansar em mim. É só isso. O trabalho é dele. É só confiar. É só descansar. É só entregar. É fácil? Claro que não. Por quê? Porque queremos achar que estamos no controle daquilo que a gente acha que é nosso. A vida. Se Deus não quiser, você não volta para casa hoje, filho. Se Deus não quiser, você não levanta amanhã. Que controle é esse que você acha que tem? Do teu network? Do teu ciclo? Do teu dinheiro? Dos teus bitcoins? Do teu perfil atlético? Da tua capacidade de se relacionar? Das tuas ações, da tua empresa? Porque Paulo, falando sobre o poder de Deus, diz: olha, eu aprendi a não ter nada. Você quer poder de Deus mesmo, irmão? Tem certeza? Poder de Deus ao ponto de entender que você não tem nada? Porque para você aprender a não ter nada, você tem que em algum momento não ter nada. Senão é teoria, irmão. Eu quero viver um grande milagre de Deus. E eu olho para a palavra de Deus e enxergo que milagre, ele ocorre no ambiente do nada, do caos, do vazio, da necessidade absurda. Porque senão nem você chama de milagre. Então tem gente que não está querendo viver a necessidade absurda para supostamente viver o milagre. É pegar o texto dizendo: eu quero viver todas as coisas, todas mesmo, tem certeza? Pezinho na beira. Ezequiel 47, pezinho na beira, tá bom já, ok. Tem gente que quer se aprofundar um pouco mais. Quanto mais você se aprofunda na presença do Senhor, mais você vai ficando, mais você vai se encher, mais você vai sendo, mais você vai aprendendo a depender de Deus. Que se Ele não quiser, não acontece. Que é tudo por causa dEle, para a glória dEle, para o nome dEle, que o soberano é Ele, que o que importa é Ele, que o nome dEle que é exaltado, que Ele é o único Senhor aqui no nosso meio, que Ele é o único Mestre aqui no nosso meio, que a honra, a glória, o louvor, a adoração é toda para Ele. Que é Ele que faz, que realiza, que não existe palavra mágica, correta, perfeita, esboço perfeito, palavra, nada disso. E sim, o coração contrito que Deus não despreza. Isso é poder de Deus, irmão. Poder de Deus é aprender que você precisa se alegrar nele. Independente se 2024 foi um ano horrível para você. Horrível? O que falta para a gente é contentamento, irmão. Contentamento nele. E aí começou a entrar uma ideia de que se contentar é falta de ambição. Falta de ambição é se contentar no Senhor, irmão. No Deus que você serve, que não tinha onde reclinar a cabeça. A gente está muito preocupado, às vezes, em ser uma igreja de Babel. Fazer com que o nosso nome toque o céu, seja maior que Deus, conhecido. Conhecido é o Senhor, irmão. O soberano é Ele. E Ele não divide a honra, a glória dEle com ninguém, irmão. Ser alcançado pelo poder de Deus é isso, irmão. Você pode até rodar, irmão. O problema nunca foi rodar, irmão. Nunca foi pular, nunca foi chorar, nunca foi gritar, nada disso. O problema é quando você quer colocar esse Deus aí na caixinha e dizer: olha, poder de Deus é só isso. Lance sobre ele a sua ansiedade. Talvez o que falte para nós hoje é ser alcançado por essa paz que excede todo entendimento. Você veio aqui nessa noite e disse assim: olha, se eu não ouvir essa resposta hoje, não sei o que vai... Condicionando Deus, colocando Deus num canto ou na parede. Quase que determinando aquilo que Ele deveria falar para você. Deus está nos ensinando a paz que excede todo entendimento.
para que você chegue como Paulo, e seja referência, não de soberba, de arrogância, de jactância, de marra, não, de servo, como ele começa a maioria das cartas dele, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ai de mim, se não pregar o evangelho. O amor que alcançou os pecadores, dos quais eu sou o principal, dos quais eu sou o primeiro. Ele avança no capítulo 4, que é o capítulo que estamos lendo. Ele diz, finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí ele diz assim, vai ficar estreito. Porque Paulo não cita aquele versículo que o pessoal inventou. Tem um versículo que o pessoal inventou que diz assim, não olha para, você chama alguém para a igreja e fala assim, não olha para mim não, tá? Olha para Jesus. Hã? Não é, porque de repente, né, eu posso olhar para Jesus aonde, irmão? Cadê Jesus, irmão? Se eu não enxergar Jesus em você, eu vou enxergar Jesus onde, irmão? Na parede preta, irmão? Na parede branca? Na fumaça? No solo? Onde, irmão? É querendo meio que se esconder numa ideia de que não, eu faço um monte de coisa errada, então não faça, irmão. Não, porque pode ser que Paulo vai dizer assim, olha, porque ponham em prática, versículo 9, tudo que vocês aprenderam. De quem, irmão? Dos padrinhos mágicos? Da televisão? De algum seminário? Paulo está falando para um povo que ele plantou essa igreja, e com saudosismo ele queria voltar, não conseguiu ainda. Está preso, mas o coração está livre, porque ninguém pode prender aquele que está livre no Senhor, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cheio do poder de Deus, da presença do Senhor, ele vai dizer, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Em mim. Na prática, na vida, na caminhada, no dia a dia, no ensino de vida real. Não alguém que muda a voz quando pega o microfone, porque usa... Não, irmão. Na prática real, normal, do dia a dia. Onde se manifesta o poder de Deus na vida real, irmão. Não no ambiente controlado, na vida real. Quando a notícia ruim chega, porque eu garanto para você, ela chega. No dia mau. Paulo diz, olha, lembre, vocês receberam, vocês ouviram, vocês viram, vocês aprenderam em mim. E então ele diz, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. Significa não ter problema? Significa não chorar? Significa não, que a gente chora, irmão. A gente tem problema aqui, irmão. Rapaz, não era muito bem essa resposta que eu queria muito ouvir ali e tal. Acho que eu vou voltar semana que vem, porque Deus está dizendo na palavra poderosa dele, que você concordou comigo aqui, que acreditava que era a palavra dele, e que por ser palavra dele, ele podia mudar a sua vida hoje. Paulo, depois desse ambiente de conclusão, light, tranquilo, diz assim, eu me alegro grandemente no Senhor. Foi o texto que nós lemos. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Vocês já se interessavam lá? Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso a todo e qualquer, porque esteja necessitado, perdão. Aí ele vai dizer, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Paulo está feliz no Senhor porque ele se mantém fiéis, firmes, constantes, com um coração generoso e grato, mesmo ele não estando precisando. Paulo está falando até de cuidado mesmo, oferta, cuidado no ministério, porque o poder de Deus, irmãos,
se manifesta na vida real. O poder de Deus se manifesta quando você recebe uma notícia, porque você é a resposta, tá? Você é a resposta de oração para a vida do outro. E aí chega para você assim, poxa, me ajuda a oração aí, porque eu estou precisando de um par de sapato. Acabou a oração, irmão, está resolvido. O que falta para a gente é desprendimento. O que falta para a gente é confiar e crer que Deus é bom sim o tempo todo. É ter o ouvido sensível à voz do Espírito que diz o tempo todo a sua igreja. E a gente fica num ambiente muito celestial às vezes, e o outro, do nosso lado, não é transformado em próximo. Faz um favor para você e para o outro. Porque se você de fato estiver cheio do poder de Deus, só pergunta como está o outro, se de fato houver interesse genuíno no teu coração. Não pergunta para marcar xizinho, não. Não pergunta porque tem alguém perguntando, faz isso não. Neemias capítulo 1, né? Faz uma pergunta genuína, como é que você está? Com interesse real de cuidado, de amor. As pessoas que convivem contigo, elas podem descrever que aí vai alguém cheio do poder de Deus? Que bom. Que bom. Se nessa noite a gente conseguir compreender que nós estamos aptos, porque aprendemos a nos adaptar, saber o que é passar necessidade. Porque se eu perguntar para você aqui, quem quer ter fartura? Aleluia. Quem está disposto na noite desse dia a passar necessidade, se essa for a vontade de Deus? Como pode ser a vontade de Deus? É que na tua cabeça às vezes vem necessidade no ambiente, só uma questão de financeira ou comida, não é isso. Mas Paulo fala disso, tá? Tive fome. Mas também tive dias bons. Tive dias mais ou menos. Seja bem-vindo ao mundo dos humanos, irmão. Ao mundo dos crentes em Jesus. Poxa, mas nós somos crentes, qual a diferença? A diferença é aquilo que move o teu coração, a tua esperança. E o próprio Paulo vai dizer, olha, porque se Cristo é tua esperança para esse plano só aqui, você é o mais miserável de todos os homens. O fim é bom, irmão. Apocalipse 21:4, então, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, mais choro, mais pranto, mais morte, nada disso, porque as primeiras coisas são passadas. Mas aqui agora, não precisa ser tão ruim assim, sabia? Se existir contentamento no Senhor, derramar genuíno do Espírito dele sobre a tua vida, sobre a minha vida, seremos mais crentes, mais servos, mais humanos, porque o Evangelho é sobre gente, não é sobre coisa. Abriremos mais o nosso coração, nos preocuparemos mais com aquilo que importa, em ser mais servos, e não em termos mais coisas. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar nesse momento. Estamos bem aí? Estamos vivos aí? Glória a Deus. Amém. Ele é bom, né? Ele é ótimo. Ele é bom o tempo todo, apesar da gente. Apesar da gente. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Paulo vai dizer que aprendeu. Paulo está preso, final do ministério, muitas viagens missionárias, muitos milagres, mas acima de tudo, uma escola de dependência. Ele chega e diz, olha, eu quero dizer para vocês que eu aprendi. Eu estou apto a viver dias bem mais ou menos e dias bons. Talvez hoje, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, não esteja sendo um dia muito bom para você. Mas assim como Paulo, a palavra de Deus nos ensina, eu quero
convocar você a crer que você vai sair daqui entendendo o sentido de falar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero fazer não vou chamar de apelo, um convite diferente. Eu sei que você já veio ao altar aqui, mas eu quero convidar você. Você quem, Tiago? Você que entendeu em Deus que precisa aprender a se contentar nele. Eu quero orar junto com você aqui na frente. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que precisa aprender que você pode tudo naquele que te fortalece. Vem, vou orar junto com você aqui, pode vir. Pode vir, não precisa esperar o da direita, da esquerda, da frente, da trás. Pode vir, sentiu de vir, vem. Glória a Deus, amém. Eu vou orar junto com você. Ninguém precisa saber se está voltando, está aceitando, tá? Você que quer Jesus, você que quer voltar, você que quer contentamento, enfim, amém. O Espírito separa, seleciona e cuida do coração. Em todo mundo, porque... mas a porta é estreita, né? Isso, mas eu não sou porteiro. Quem estreita é o Espírito. Ele vai cuidando do contentamento. Do dia que está mais ou menos, do dia que está ruim, do dia que está péssimo. Aquela samaritana que estava no poço era mais um dia ruim da agenda dela. Até que Jesus chega. Quando ele chega, tudo muda. Quando ele chega, tudo é alterado. Quando ele chega, tudo é transformado. E nós temos por fé que esse Jesus está aqui na noite desse dia. Motivos diferentes aqui na frente, para o mesmo Deus que resolve todas as coisas e que esquadrinha o coração. Do seu jeito, da sua forma, eu vou orar, você ora junto comigo. A igreja estende as mãos para cá. Você quer vir aqui ainda? Casal quer vir aqui na frente? Pode vir. Está sentindo de vir? Pode vir. Vem. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, desse nome que é sobre todo nome, o nome que nós aprendemos pela Tua palavra, do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa. Pai, nos ensine como igreja a aprender a aptidão dos dias ruins, dos dias maus, dos dias bem mais ou menos, mas também dos dias bons. Ó Deus, como diz a Tua palavra, aprender a não ter nada. Pai, se existe alguém aqui nessa noite com o sentimento de não ter nada, vazio, sem esperança, sem chance, sem perspectiva, ó Deus, a Tua palavra vai ao encontro e vai de encontro, Pai. Ou seja, abraça e confronta, transformando, e que teu filho ou tua filha saia daqui com a certeza de que ele pode sim, todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Nós não cremos numa palavra mágica, de animamento, de mudança só para hoje. Nós cremos na constância. Então nos ensine, Pai. Se amanhã aparentemente estiver tudo igual, que a gente possa saber, ter certeza em Ti que é só aparência, que é só uma circunstância, mas que o Senhor é bom. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, que está a Tua igreja, comprada, ó Deus, por Ti, a preço de sangue na cruz do Calvário. Entra, ó Deus, com Teu agir, com Teu mover sobrenatural, Pai. Falamos sobre o Teu poder, Pai. Quem somos nós para falar do Teu poder? Então a única coisa, ó Deus, é que tenhamos um coração contrito, dependente de Ti. E que a gente aprenda verdadeiramente a confiar. Que a gente se alegre mutuamente, que a gente se alegre constantemente, que nós sejamos amáveis, que nós venhamos lançar diante de Ti a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, e que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, nos alcance de uma forma inacreditável, ao ponto de sabermos, ao ponto de termos a certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado pela Tua resposta, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu detalhe, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado precioso, ao ponto de responder nos mínimos detalhes, de uma forma simples, para que cada um dos Teus filhos compreenda a Tua verdade, a Tua palavra.
nós te louvamos na certeza da nossa vitória e declaramos que em Ti nós podemos todas as coisas. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ele é bom.